subimos aqui no alto desta montanha sagrada. E com as juventudes daqui hoje, de modo especial, a 1.746 metros de altura, lançamos o nosso olhar sobre o mundo. É o grande convite. Lançamos o nosso olhar sobre a nossa sociedade brasileira. E com o coração pulsando das juventudes, queremos olhar cada pessoa e alcançar, de modo reverente, solidário e consolador, as famílias de mais de 106 mil mortos pela Covid-19, enlutados, numa comunhão, como convocação da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em oração, por aqueles que partiram, muitos jovens, por aqueles que estão enlutados, carregando o peso de perder os seus, numa sociedade como a nossa, precisada de urgentes providências e de novos rumos, responsabilidade de todos, do mais alto e importante governante à pessoa mais simples, convictos de que nós só construiremos uma sociedade justa e solidária com a participação de todos. Por isso, daqui olhamos e queremos alcançar com o olhar de Maria, a Mãe da Piedade, o olhar de fé e de esperança, como podemos ver no seu rosto, um olhar de fé e de esperança. Uma dor que machuca, mas que se reveste de uma luz que vem da fé. Confiança depositada em Deus, tornando-se assim esta escola do Evangelho. E o fazemos, irmãos e irmãs, ao celebrarmos já hoje a festa da Assunção, celebrada na igreja em todo o Brasil neste domingo. E hoje, em muitos lugares, com o título de Nossa Senhora da Saúde, da Assunção, da Glória, do Pilar e da Boa Viagem, como aqui na capital mineira, a padroeira da cidade da capital mineira. Ao celebrarmos esta festa, o meu coração se enche de um sentimento muito profundo à luz desta palavra santa de nosso Deus. Gosto muito da festa da Assunção, uma verdade da nossa fé cristã católica. Maria sobe de corpo e alma ao céu. Uma festa para reavivar no coração de cada um de nós a esperança, um alicerce fundamental, iluminado pela fé, desdobrando-se na força da caridade. Caridade que é compromisso de todos nós. A festa da Assunção de Maria é a festa que convida a cada cristão a reavivar no seu coração a esperança. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, como ouvimos na segunda leitura aqui proclamada, ele comprova o que um pouco antes, no capítulo 8 desta mesma, da carta aos Romanos, ele nos diz: nós nascemos e fomos resgatados pela esperança. A esperança que nos resgata não é uma esperança simplesmente humana. É uma esperança que tem um fundamento, tem um nome, é uma pessoa, Jesus Cristo. Por isso, quando nós, no Apocalipse, escutamos o descritivo do balançar da história da humanidade entre o bem e o mal, nós somos chamados a voltar o nosso olhar para Ele, que é o fundamento de uma vitória verdadeira. O sinal aparecido no céu, como nos descreve o livro do Apocalipse,
é o sinal de que nós podemos nutrir em nossos corações uma esperança fidedigna, com a qual teremos força e sabedoria para lutarmos contra o dragão, aqui simbolicamente dito como aquele que tem chifres e muitas cabeças, mostrando e relembrando-nos que o poder do mal age no mundo, descompassando o mundo, desconcertando as realidades, produzindo cenários na contramão da beleza da nossa dignidade, ofendendo a casa comum. E nós, como cristãos, somos chamados, portanto, a caminhar nesta história. Dela não podemos fugir, somos dela participantes, construtores, e nela somos chamados a ser agentes de uma força transformadora. E essa força transformadora vem de Cristo, a nossa esperança. A nossa esperança é, portanto, uma esperança fidedigna, isto é, ela tem alicerce, tem garantia, não é uma esperança ao vento, não é absolutamente uma esperança em pessoas outras, nem em partidos políticos. É uma esperança em Cristo, para nos colocar com a envergadura, irmãos e irmãs, necessária para darmos conta de mudar o mundo. Um mundo, muitas vezes, sem esperança e sem Deus. Somos chamados, portanto, a reavivar em nossos corações esta esperança, compreendendo que é a partir dela que nós teremos uma força que nos transforma por dentro. Há muita coisa que precisa ser transformada nos cenários que contemplamos, na vida de nossas famílias, nos descompassos da nossa sociedade brasileira. E a grande contribuição cristã vem desta esperança que se assenta em Cristo, que é o fundamento dela. Portanto, chamando-nos a olhar o mundo, como daqui lançamos o nosso olhar sobre todos, a partir de uma meta que é muito maior do que simplesmente uma reorganização tão indispensável, urgente e necessária da sociedade. Uma esperança que ultrapassa simplesmente o nosso bem-estar. Uma esperança que é muito maior do que aquilo pelo que lutamos num tempo que passa e que é, portanto, limitado para todos nós. É na medida em que nós, voltando o olhar para Maria, que sobe de corpo e alma ao céu, esta verdade da nossa fé, lançarmos o nosso olhar de modo mais abrangente e mais amplo, para que produza em nós uma força que nos transforma por dentro. E ela, Maria, se torna para nós esta escola. É uma mãe que, na sua maestria discipular, nos matricula numa escola para nos tornarmos capazes de ser não apenas uma presença que fala, multiplica palavras, mas uma presença que enche o coração do outro com a força do Espírito Santo, como aconteceu com a sua chegada na casa de Zacarias. Ao saudar Isabel, o coração de Isabel se encheu do Espírito Santo. Isto é, de força, de sabedoria, de consolação. E esta que se torna para nós a grande escola, pela força de uma esperança que muda por dentro e nos faz compreender de modo diferente, ali permanece por 3 meses a serviço. Um serviço que devolve vida, que cria novos laços, que aponta um novo caminho. Amados e amadas de Deus, de modo muito especial, olhando o mundo com o olhar das juventudes, que é sempre um olhar de esperança, porque os jovens têm que olhar a vida
e saber que ela vai continuar e precisa continuar e, sobretudo, precisa se desabrochar em conquistas, em ofertas. Daqui somos chamados a olhar a nossa realidade, a reconhecer o quanto é urgente superarmos o que estamos presenciando, inclusive entre nós como cristãos. Estamos talvez convencidos, equivocadamente convencidos, de que nós construiremos o caminho missionário da igreja, ou ajudaremos a sociedade a ser como ela precisa de ser, justa e fraterna e solidária, colocando-nos entrincheirados em alas, com cores diferentes, com escolhas que são muito mais ideológicas, político-partidárias. Os cristãos estão no coração do mundo para ajudar a transformá-lo enquanto caminham para o reino definitivo e ajuda a transformar o mundo, não porque sejam do mundo, não porque reconheçam que a sua vida se esgota no mundo, mas exatamente por contemplar neste horizonte mais amplo, que muda aquilo que nós precisamos por dentro, a aposta na vida que é dom e que vai se desabrochar para sempre por esta garantia esperançosa, fidedigna que o Senhor nos dá. Essa festa conduza-nos como igreja e nós possamos conduzir pelo testemunho a sociedade brasileira a compreendermos e a nos convencer que agora é hora de um diálogo em que as nossas diferenças se articulem para se tornar riqueza, que agora é uma hora importante de contribuição e que se perdermos tempo e força nos enfraquecendo com aquilo que de fato não promove a fraternidade, nós vamos demorar muito mais a dar um passo novo. E é urgente passos novos para superarmos a pandemia do Covid-19, outras pandemias de extermínios. É urgente darmos uma nova dinâmica à nossa sociedade, que não virá tão simplesmente desta ou daquela pessoa, deste ou daquele grupo, muito menos deste ou daquele partido. Uma dinâmica nova que virá de uma força que é maior e que nós, os cristãos, temos como contribuir. Podemos, devemos e é tarefa nossa contribuir. A festa da Assunção é a festa da esperança. As juventudes são festa de esperança, sinal de esperança. Reacenda em nossos corações, o Senhor, a força desta esperança, para que nós possamos ser desta escola, da escola de uma mãe, que é uma mãe da piedade, e se torna mãe da esperança e da misericórdia, para que nós possamos ter a competência, não simplesmente de falar, de denunciar, falar o que é preciso, denunciar com coragem profética o que é indispensável, mas, sobretudo, para que nós tenhamos aquela inspiração de novos gestos, de novos caminhos e de modos de operar, que devolva ao coração das pessoas a esperança e que possa dar uma dinâmica nova ao caminho da nossa sociedade. Não fazemos simplesmente por esta ou aquela razão, mas porque nós, como celebramos hoje, temos uma fé que se assenta numa esperança que é fidedigna, garantida por Ele, Cristo. A nossa mãe, daqui deste santuário, Basílica da Mãe da Piedade, padroeira do nosso estado de Minas Gerais, esta mãe nos inspire e nós possamos nos tornar, não mestres dos outros, dizendo aquilo que pensamos ser a verdade, mas que nos tornemos nesta escola discípulos dele, Cristo, para termos a sabedoria necessária para dizer o que é preciso, a força para continuar a lutar sem medo, a coragem da presença consoladora na vida dos que precisam,
e, sobretudo, inspirar intuições novas. Como igreja, neste tempo em que, como igreja, estamos chamados a concretizar e a desdobrar o pacto pela vida e pelo Brasil, em cooperação com outras instituições da sociedade civil, criando essa consciência bonita e importante do quanto é necessário, urgente e indispensável pactuar pela vida e pelo Brasil, para além de opções político-partidárias, de interesses, ou mesmo de modos de ser no interno da igreja. Deus nos ajude pela força de sua palavra, na condição de discípulos e discípulas de Cristo, a pactuarmos pela vida e pelo Brasil, enchendo nossos corações da força de uma esperança que é nossa, fidedigna, porque garantida por Ele, Cristo. Amém.